Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Vitória, faço parte do grupo PET. Esse é o CinePet que nós estaremos fazendo para discutir sobre o documentário Envelhecência, que ele está disponível no YouTube. E aí eu vou pedir, então, para as meninas se apresentarem. Vou começar com a Monique. Se apresente, por favor. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Monique, eu sou assistente social. Hoje eu estou na coordenação da Universidade Aberta Pessoa Idosa e também sou conselheira estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa do Estado do Espírito Santo. É um prazer hoje estar aqui e agradecer o pessoal do PET o convite para a gente discutir essa temática que é tão importante, que é a questão do envelhecimento. Kátia, se apresenta para a gente também. Boa tarde, gente. Eu sou Kátia, eu sou aluna da UNAP já há 3 anos. Eu sou aposentada, tenho 62 anos e gosto das atividades da UNAP e fora da UNAP. Eu recentemente entrei numa vida mais movimentada, né? E porque eu era mais sedentária, era cuidando da família, né? Aí depois que os filhos cresceram, eu sou viúva, aí eu resolvi buscar formas saudáveis, né, de viver e de continuar minha vida, de ter uma melhor qualidade de vida. Vitor, se apresenta também. E pessoal, eu sou o Vitor, colega de Vitória, também sou integrante do PET, de Educação Física. Queria agradecer a participação das meninas, de terem se disposto a estar aqui hoje, tá, entre o processo do Natal e do Ano Novo, e tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. E o documentário que a gente usou para puxar essa temática é um documentário chamado Envelhecência. Seria como se fosse a nossa adolescência, mas ao invés da gente sair da fase infanto-juvenil para o adulto, a gente seria esse processo de transição entre o adulto para a gente ficar idoso, né? Para a gente ter esse processo de envelhecer. O documentário ele é de 2015. O áudio tá bom, galera? Um pouco de... Amigo, o seu áudio está dando muito ruído. Tá. E agora? Talvez você esteja logado em 2... Não, agora tá bom. Melhorou? Sim. Tá. Deu para ouvir um pouquinho o que eu falei? Melhor repetir. Deu? Então tá bom. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente também, né? Antes que eu me esqueça. E o documentário, chama Envelhecência, foi feito em 2015, dirigido por Gabriel Martinez, aqui do Brasil mesmo, o documentário. E ele fala sobre alguns personagens bem emblemáticos que ele traz, que são, ao todo, 6 personagens, cada um com uma vivência bem única e com uma realidade. Vou só pincelar alguns para o pessoal ter uma noção. Recomendo assistirem também, se quiserem, para enriquecer mais ainda o debate. E uma delas que me chamou bastante atenção foi a da Judite Cadiano, que ela, depois que virou viúva, o esposo dela era muito controlador, assim, e ela acabou que não conseguia expressar muito das suas vontades, digamos assim. E quando aconteceu a morte dele e tal, ela acabou ficando viúva. Com o filho dela, ela começou a frequentar alguns ciclos de motociclistas, assim, clubes de motociclistas, e começou a se tatuar inteira e fazer coisas que ela tinha muita vontade de fazer a vida inteira, e ela meio que começou a viver, entre aspas, a partir desse acontecimento. E aí tem outros casos, tem o da Edmeia, que começou a surfar depois dos 60 anos também, que também é bem emblemático para a gente ver. Mas é bem bacana e fala sobre isso, sobre algumas dessas atividades que a pessoa acabou tendo depois da idade mais avançada. Aí, pessoal, eu queria começar, primeiro só para a gente contextualizar, perguntar o que vocês acharam, um levantamento geral assim do documentário para vocês, como vocês viram, receberam o documentário. Quem quer falar primeiro? Eu posso falar.
Eu me peguei até um pouco dentro desse documentário, né? Porque aconteceu algo muito parecido comigo. Que eu, há pouco tempo, entrei em aulas de dança, comecei a dançar, e hoje eu danço muito, aprendi até de uma maneira rápida a dançar o bolero, o forró, o samba de gafieira. Eu também comecei a fazer trilhas, que era uma coisa que eu sempre gostava, mas de uma maneira ou de outra eu não ia. Comecei a fazer trilhas. Entrei no PET de Educação Física da UNAP, que ele é leve e tudo, mas também socializa muito, nos ensina muita coisa. E também comecei na hidroginástica e caminhadas, coisas que eu não fazia, que eu era muito sedentária mesmo, eu ficava muito cuidando da família, né? E aí, quando eu me vi sozinha, né, sem os filhos mais em casa, eu busquei isso como forma de socializar, que eu convivia muito com jovens, né, os amigos das minhas filhas eram muito jovens. Aí eu comecei a querer me socializar, comecei a querer me divertir, e hoje eu estou assim, completamente diferente a minha vida, eu dei uma guinada muito boa na minha vida. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu não me lembro agora qual personagem que fala, mas é uma mulher, ela diz muito sobre a liberdade. Ela fala muito sobre a liberdade lá no quando ela está falando. Ela fala, né, que depois que ela ficou mais velha, ela se sente muito mais liberdade para fazer o que ela quer fazer e tudo mais, que quando ela era mais nova ela não tinha. E ela liga muito essa questão da liberdade com o gênero também. Ela fala que homens, para ela, sempre teve mais liberdade, e ela, como mulher, nunca teve essa liberdade e tudo mais, e que agora que ela ficou mais velha, ela fala assim, eu não tenho mais outras demandas, né, de casa, de filho e tudo mais. Então ela fala que agora ela pode ver só para ela. E aí foi aí que ela começou a fazer as coisas que ela realmente gostava e entrou nas práticas esportivas que ela gostava. Então eu vi também, né, que esse documentário ele trouxe muito isso de liberdade. O outro senhor também que salta de paraquedas do avião, ele fala também que ele só vai parar quando ele tiver, tipo assim, quando ele não conseguir mesmo entrar dentro do avião, mas que ele se sente muito bem e tudo mais. Então, eu senti, assim, num senso comum entre as pessoas que estavam ali, que depois que eles envelheceram, eles sentiram mais liberdade para fazer o que queriam, o que quisessem, enfim. Eu senti isso um pouco no documentário. Então, eu acho interessante o documentário porque ele desmistifica um pouco essa ideia de envelhecimento que as pessoas reproduzem, né? Quando a gente pensa em velhice, né, em pessoa idosa, normalmente as pessoas associam a doença, a limitação, a decadência, a nada para fazer. E eu acho que a gente tem vivido uma transformação desse conceito e dessa visão de velhice que a sociedade reproduz de alguma forma, né? Porque, infelizmente, a gente coloca as etapas da vida como se fossem caixinhas, né? E então fala, o que tem que ser o comportamento social do jovem hoje em dia? Qual é o comportamento social do idoso, da criança, né? Então, tudo que foge daquele padrão gera, de alguma forma, um espanto. Então, algumas delas falaram, né, dos relatos. Algumas pessoas, assim, como assim você surfa com a sua idade, né? Você não tem mais idade para isso. E essa frase é bem emblemática, porque eu acho que todo mundo, em alguma etapa da vida, tanto os jovens quanto as pessoas mais velhas, já disseram isso. Quem não já disse, não tenho mais idade para isso. Mas o que não é a idade do que um mero número, né? Porque eu sempre falo, se você não tem nenhum tipo de limitação para fazer aquilo, não tem nada que impede, não é a sua idade que vai te impedir. Talvez uma dor que você sinta, né? Às vezes você tem algum tipo de deficiência,
aí tudo bem, aí você pode culpar outras coisas, mas a idade nunca pode ser um empecilho para você fazer alguma coisa nova, para você aprender alguma coisa ou fazer qualquer tipo de coisa. Então, eu acho que esses personagens, né, que o documentário trouxe, são um exemplo para a gente de que a idade não é um limite para você fazer o que você gosta e para mudar esse conceito também que as pessoas reproduzem tanto da velhice, né? Porque é como se a velhice é a fase da aposentadoria, do descanso e quase de uma espera de uma morte, né? Que você não tem como viver, né? E eu gosto muito da frase que acho que o Kalash falou no documentário. É uma etapa que a gente precisa acrescentar vida aos anos, né? A gente precisa, de fato, aproveitar e vivenciar a velhice como as outras etapas em si. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, é porque a gente acaba colocando muito a velhice, né, numa caixinha, como você mesmo disse e tudo mais, mas de termos, assim, como a gente se referir, tipo assim, está na fase da melhor idade, na terceira infância, isso também eu acho que traz um pouco disso, né? Tipo assim, terceira infância, ou seja, criança não sabe fazer nada sozinho, criança precisa sempre de um cuidado. Eu acho que alguns termos também remete a, a como a gente vê a pessoa idosa. Você acha que isso tem alguma coisa a ver ou não? É apenas, tipo, só mais um senso comum? Então, falhou um pouquinho na hora que você perguntou, não sei se foi isso. Você perguntou sobre a questão dos termos, né? Se é errado, se é correto, né? Falar É terceira porque, infância, assim, foi isso? a pessoa, a gente sempre fala assim, terceira infância e tudo mais, ou melhor idade. Você acha que esses termos, a gente, é um tipo de comparativo para a gente sempre ver a pessoa idosa como precisa de cuidado, precisa sempre estar ali acompanhado e tudo mais, ou não? Ah, então, eu confesso que eu não gosto muito desses termos. Eu acho que a sociedade ela rejeita tanto a velhice e o envelhecimento que a gente acaba criando outros termos para não dizer que a pessoa é velha. Então, assim, eu particularmente e alguns outros autores, a gente gosta de enfatizar a palavra velho, velha, idoso, idosa, e não gosta de usar muito isso de terceira idade, melhor idade, porque o envelhecimento é algo natural, né? E se a pessoa tá velha, é porque ela não morreu. Se a gente envelhece o tempo inteiro, né? A gente envelhece desde o momento que a gente nasceu. Então, eu acho importante a gente usar o termo envelhecimento, velhice, idoso, né? Idosa, e não ficar usando esses outros termos meio que para camuflar, né? Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu conheço várias pessoas que falam: eu não sou velho, eu sou um jovem, ou jovem idoso, eu tô na melhor idade, eu não sou idoso, eu estou na melhor idade, ou eu não sou idoso, eu tô na terceira idade. E assim, qual é o problema de ser idoso? Qual é o problema de ser velho, sabe? Então, por isso que a gente tenta, né, não usar esses outros termos para a gente desmistificar de alguma forma e desconstruir todos os aspectos negativos que a gente atribui à velhice. E a outra questão é que, infelizmente, a gente tende, né, como sociedade, a infantilizar o idoso, né? Isso é algo muito comum também. É como se ele fosse, de alguma forma, tutelado. E aí eu estou falando dos idosos que muitas vezes não tem nenhum tipo de problema cognitivo, né? Tem sua autonomia intacta, mas às vezes a própria família e as próprias pessoas que estão em sua volta os tratam como se fosse criança.
como se eles não tivessem capacidade de fazer algumas coisas e decidirem por eles mesmos. Às vezes é até num lugar de super proteção, sabe? De super cuidado, mas isso acaba violentando de alguma forma, porque retira toda a autonomia que aquela pessoa tem em relação à sua vida. Não sei se eu respondi, mas eu acho que foi mais ou menos isso que você perguntou. Não, respondeu, ficou ótimo. Agora, para a Kátia em específico, eu tenho outra pergunta. É que depois que você disse, né, depois que você ficou viúva, suas filhas cresceram, você começou a fazer as coisas que você gostava mais ainda. Você teve algum problema, assim, com isso? Com as suas filhas, de querer proteger a família, falar, tipo, não precisa disso, é perigoso. Você teve alguma coisa em relação a isso? Seu microfone está desligado. Aí você tem que ligar seu microfone. Peraí. Isso. Aí desligou de novo. E agora? Aí, agora foi. Não, eu não tive problema nenhum, muito pelo contrário. Eu tive muito apoio das minhas filhas, elas adoraram a ideia. E por incrível que pareça, eu sofri crítica da minha mãe, que é mais velha do que eu, né? Ela sim me criticou muito e até me critica até hoje e acha que não, que eu tinha que ficar dentro de casa, como ela ficou, né? E agora recentemente eu ganhei um netinho e eu já falei assim, ó, eu tenho um monte de coisa que eu faço, eu não vou ter tempo para cuidar de neto, não. Aí minha filha falou, não, tá tudo bem. Saiu, desculpa, saiu aqui. E aí minha filha fala, não, mãe, tá tudo bem, vive sua vida, que eu que vou criar meu filho, claro que eu quero apoio, mas não vai ser um compromisso que você vai ter de cuidar de neto. Você agora tem muita atividade, eu espero que você continue. E a minha qualidade de vida melhorou muito, né? Então, tá visível, tá muito visível. Eu nunca fui uma pessoa triste, de depressão, nem nada. Eu cuidava das minhas filhas com muito carinho, com muito amor, com muita satisfação. Me satisfazia muito fazer o que eu fazia. Mas quando elas saíram de casa, né, para eu não ficar numa solidão, eu resolvi fazer tudo isso, mas eu tive muito apoio mesmo da minha família, das minhas filhas. Ai, que bom. Eu acho que até a Monique pode entrar também nisso, que o fator família, eu acho que pesa um pouco, né? Quando um idoso fala que quer fazer uma atividade, que quer sair daquele meio ali, que sempre esteve ali, tipo, casa, tudo mais, estou aqui cuidando dos filhos, da família. Eu acho que quando uma pessoa idosa, tipo, fala, eu vou fazer uma atividade física, vou participar de tal coisa, eu acho que se não é aquela coisa que a gente estipula que é coisa de idoso, que é crochê, não sei o quê, eu acho que isso a gente estipula assim, coisa de idoso. Ai, gente, todo idoso tem que fazer crochê, tem que fazer essas coisas, assim, eu acho que quando o idoso fala assim, não, eu quero dançar, eu quero fazer trilha, eu acho que a família, se tem famílias que podem ficar receosas, né? Eu acho que isso também pode acabar interferindo, assim, na qualidade, né? No que realmente a pessoa idosa vai fazer ou não. Com certeza, assim, eu percebo muito, e muitos idosos da própria UNAP relatam isso, assim. Mas, assim, os que frequentam a UNAP são exceções como a Kátia, porque eles estão lá exatamente indo contra os padrões. Porque o que eles falam, né, assim, é que os familiares falam assim, por que você vai aprender uma nova língua? Tipo, você vai usar isso para quê, sabe? Para que você quer fazer, né? Eu acho que aquele caso do próprio personagem, né, do documentário que faz medicina, né, aos 80 anos, se eu não me engano, não lembro exatamente a idade, mas ele teve apoio da família. Mas eu posso dizer com certeza que a maioria não tem, exatamente por causa desses padrões que são colocados. A pessoa sempre vai ouvir de alguém
seja um familiar ou um amigo, a frase, você não tem mais idade para isso, para que você vai fazer isso agora? Então, se você não tiver uma força de vontade, né, para você persistir naquilo que você quer fazer, né, você acaba acreditando naquilo. Vai pensar, realmente, né, por que eu vou mexer com isso agora, nessa idade que eu tenho? E aí, uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente fala em envelhecimento, uma das coisas que combate o declínio cognitivo é aprender coisas novas. E o que a sociedade fala o tempo inteiro para a gente não fazer quando a gente está envelhecendo, de alguma forma, é tipo assim, por que você vai ficar aprendendo coisa nova agora, nessa altura do campeonato? Então, veja, olha como que é importante para a nossa qualidade a gente estar o tempo inteiro aprendendo coisas novas, que sejam uma língua, que seja uma dança, que, né, como a Kátia relatou que ela faz, que é importantíssimo, né, que tem vários elementos, acho que vocês da educação física podem falar melhor do que eu, que ajuda na saúde do corpo, né, da coordenação motora, enfim, a própria idosa que faz o surf, você pode ter certeza, o equilíbrio dela vai fazer com que ela previna a queda, que é uma das coisas que mais afeta no envelhecimento, né? Que muitos idosos caem. Então, você pode ter certeza que o equilíbrio dela deve ser excelente e melhor que de muitos jovens por aí, sabe? Então, assim, como eu disse, a gente não tem que colocar a idade como limitador para fazer qualquer coisa. Mas, infelizmente, a sociedade em geral e a própria família coloca. Eu já tive, por exemplo, idosos na UNAP que pararam de frequentar e eu liguei, ou os bolsistas ligaram para saber o que aconteceu, e eles falaram, meus filhos não querem, acham muito perigoso eu ir para UFES, eles ficam com receio de eu cair, e então eu não vou mais frequentar. Então, ou seja, existe o risco da queda, de cair? Existe, né? Assim, a gente não está falando que não existe. Eu entendo a preocupação, né, dos familiares e das pessoas, né? A UFES, de fato, é um lugar que não tem acessibilidade como deveria ter, mas eu fico pensando sempre na balança, sabe, gente? Assim, porque quando as pessoas elas param de fazer coisas, o declínio cognitivo e físico é muito mais rápido. Então, será que vale a pena, né, a gente deixar de fazer as coisas com receio do que pode acontecer, né? Enfim, é uma discussão emblemática, né? Mas eu acho que sempre a gente tem que colocar na balança, né? Quais os benefícios e quais os riscos que aquilo pode trazer para a vida da pessoa. A gente não tem que se basear só nos riscos. Show de bola. Pessoal, eu vou fazer uma perguntinha, trazendo um pouco que a Kátia até comentou bem no comecinho, na primeira fala dela, sobre a socialização. Aí eu queria saber tanto da parte da Kátia como participante mesmo, né? Como ela enxerga a importância da sociabilização, tanto nas práticas corporais, ou qualquer tipo de encontro, de eventos, assim, né, que promovam, tenham esse público-alvo. E também da Monique na questão de, talvez, numa perspectiva mais organizacional, assim, né, de elaborar atividades pensando nesse tópico que eu acho que é muito importante, tá ligado? Não só para as pessoas idosas, né, mas para a gente de forma geral, por sermos um ser coletivo, né? Então, eu vejo que isso acaba sendo muitas vezes um gatilho não, mas o que faz a pessoa idosa se manter ativa em algum curso, alguma coisa que seja, ou os laços que ela cria ali, sabe? Eu acho isso muito importante, assim, tem um valor muito importante. Like.
Kátia, só um minutinho, a gente não está te ouvindo. Liguei o microfone. Agora sim? Ok? Essa parte de socialização é muito importante para a gente, porque a gente acaba criando filho, que é uma geração menor, né? É uma geração anterior à nossa, e eu não sei, acaba a gente, como mais idoso, ficando um pouco sem voz, porque o meio jovem não ouve muito a gente. E quando a gente se insere num meio como a gente tem voz, a gente socializa mais, a gente troca experiências. Então, eu acho muito importante entrar nesse meio para discutir tudo isso, tá? Eu não sei se acontece com a maioria, né? Mas pelo menos assim comigo não acontecia. Eu convivia bem com jovens, mas teve uma hora que eu mesma senti necessidade de ter pessoas como eu, da minha idade, para discutir, para conversar, para trocar ideias, experiências. Passou a ser mais interessante para mim, embora eu não tenha abandonado, né? Claro, os jovens que eu conheço e tudo. E também a socialização, somente na dança, é um meio muito alegre, de pessoas que têm assim, um astral muito bom, pessoas positivas, então isso me motiva muito, entendeu? Como participante. A UNAP também insere muito a gente, a Monique está aí de prova, está sempre inserindo os idosos em interação, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente, porque ficar em casa, no sofá, só ouvindo TV, né? Que você não dialoga, só fica de lá para cá, não dá mesmo. É isso. Então, quanto à socialização, assim, qualquer autor que vai falar sobre envelhecimento, eles colocam a socialização como um dos principais pilares para o envelhecimento com qualidade. E aí, esses dias eu estava ouvindo a palestra de uma fonoaudióloga e eu não sabia, mas a perda auditiva tem associação direta com os casos de demência. E aí, isso é explicado por quê? Porque quando a pessoa vai perdendo a audição, ela para de socializar. E, gente, relacionar com o ser humano é algo que existe muito, né? Assim, é complexo se relacionar de alguma forma, né? O ser humano não é uma coisa fácil, né, de se relacionar. Mas não só isso, né? Assim, brincadeiras à parte, quando você vai ter uma conversa, um diálogo com qualquer pessoa, você exige muito da sua mente para você conseguir, né, responder aquilo, ter assuntos para você conversar. Enfim, você utiliza muito o seu cérebro quando você socializa. Então, por isso que a socialização é muito importante no envelhecimento. E tem outra coisa também, é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo dopamina. E aí, acaba que muitas pessoas entram num estado depressivo e também de não querer fazer as coisas. E a socialização, de alguma forma, incentiva as pessoas a fazerem algo, né? Acho que a Kátia pode falar melhor do que eu, ou nós também, né? É muito melhor você fazer algo em grupo do que sozinho, muitas vezes, né? Lógico que tem vezes que a gente quer fazer algumas coisas, né, ter o nosso tempo, né, fazer as coisas de forma individual. Mas às vezes, porque um amigo, um colega vai fazer algo, a gente anima de fazer, né? Eu tenho isso muito com a academia. Eu tenho uma amiga que, quando ela falta, eu desanimo de ir. Então, acaba que a gente vai se incentivando para ir para a academia. Então, veja, então é importante a gente ter esses laços para nos incentivar a fazer coisas, mas para a gente também exercitar de alguma forma, né, a nossa cognição, né, o nosso cérebro, as nossas relações, e também para combater várias questões no campo da saúde mental, porque a gente tem visto um número crescente de pessoas idosas entrando em estados de depressão, de ansiedade, e isso é algo que é preocupante, né? E o isolamento, né, quando eu dei os casos, por exemplo, né, das vezes das famílias não deixarem as pessoas fazerem algo, também causa isso. O isolamento também provoca
questões na saúde mental, né? A gente está aí, a pandemia provou isso melhor do que ninguém. Como que o isolamento trouxe consequências no campo da saúde emocional do mundo de uma forma gritante. Sim, acho que todo mundo saiu de alguma forma impactado com a pandemia. Porque a gente não somos seres criados para ficar isolados, né? Então, por que o idoso ele tem que ficar dentro de casa sem fazer nada, assistindo televisão, né, esperando a hora da morte? Então, a socialização, assim, é um dos pilares principais que a gente precisa trabalhar quando a gente está envelhecendo. Eu queria fazer mais uma pergunta, que nessa questão do envelhecimento, esse documentário, ele é de 2015, né? Então, assim, já faz alguns anos, e é claro que nós estávamos falando lá também de pessoas que tinham condição de acesso às práticas esportivas, porque saltar de paraquedas não é uma coisa tão acessível para todo mundo, né? Igual eles estavam ali falando. Mas, primeira pergunta que eu queria fazer é na questão de gerações. Eu acho não, né? Eu gostaria de saber se essa questão dos idosos procurarem atividades físicas e tudo mais tem alguma questão, assim, com geração. Por exemplo, os idosos, tipo assim, a partir dos 60 anos, nessa geração que nós estamos agora, de 10 anos para cá, ou de 5 anos para cá, está tendo mais procura e tudo mais, e as pessoas já mais idosas, tipo assim, que hoje tem 90, 80, se elas já não procuram tanto. Entendeu o que eu quis dizer? Não, entendi sim. Eu acho que quando a gente fala de atividade física, né, da importância que a gente tem em relação ao corpo, eu acho que isso vem de uma forma mais, como que eu vou dizer, maior agora, de forma mais impactante. Eu não sei se vocês já perceberam, por exemplo, aqui em Vila Velha, pelo menos, eu moro em Vila Velha, a quantidade de academia que abriu nos últimos tempos, assim, tá que nem farmácia. E assim, isso é uma coisa positiva, né? Ou seja, que se você está abrindo é porque as pessoas estão se importando muito mais em cuidar do corpo, né? Com a saúde física do corpo. Então, eu acho sim que as gerações que estão vindo por aí, elas estão se preocupando mais, porque eu acho que a própria ciência vai falando sobre isso, sobre essa importância, né, de fazer atividade física, e talvez, mas aí eu tô falando, assim, pela minha percepção, tá? Eu nunca li sobre isso. E talvez, antigamente, isso não era tão falado e tão cobrado como hoje em dia é. Então, eu acho, sim, que tem uma coisa geracional aí das pessoas se importarem mais, essas gerações mais novas, né, com o cuidado nesse sentido do corpo. Aí a única coisa que eu faço um parênteses, que a gente tem uma cultura ocidental, sempre a gente teve uma cultura de cuidar mais do corpo, mas a gente esquece de cuidar da mente. E mente e corpo, eles devem ser cuidados da mesma forma. Isso o Oriente já está mais avançado que a gente. Então, não adianta nada a gente. Claro, não adianta nada, não. Vou reformular. Adianta, né, cuidar do corpo, mas acaba que você precisa também ter os cuidados com a mente. Como eu disse, existem várias demências que podem ser acometidas quando a gente envelhece, né? Então, é muito importante que a gente cuide da nossa mente também, não só do nosso corpo. Aí, Kátia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mais ou menos no mesmo sentido, mas assim, as suas amigas, irmãs, tias, que estão ao seu redor, que também são idosas, se elas tiveram, assim, esse estalar de vou me cuidar, vou fazer o que eu gosto, vou movimentar o meu corpo, ou se é como se você fosse a única no seu meio de amigas, assim,
E o que essas pessoas acham disso? Quando vê você dançando, vê você dando trilha, vê que você teve essa viradinha de chave, né? Tipo, vou fazer o que eu gosto agora e tudo mais. O que que elas acham disso? Como que é o seu meio de convivência? Se as pessoas também estão no mesmo embalo ou não? Não, infelizmente não. A maioria das minhas amigas não estão nessa, não. Minha irmã também não, ainda está na fase só de querer trabalhar, mas trabalhar, acha que não tem que parar de trabalhar, né? Mas é uma atividade também, né? As minhas primas, todas paradas. E, assim, amigas que eu tenho hoje, as principais, elas são desse meio que eu construí, entendeu? As que não embarcaram comigo, praticamente a gente, assim, são amigas, é claro, né? Mas eu tenho menos convivência, né? As atuais estão no meio, estão na dança, estão na trilha, estão na hidroginástica. Foi onde eu construí novas amizades, inclusive, que foi uma coisa muito boa, né? Porque eu mudei para Jardim da Penha e quase não fiz amigos aqui. Eu sou de Vila Velha, vim para cá, então aqui eu construí poucos amigos. E quando eu entrei nesse meio, assim, o meu círculo de amizade aumentou muito, muito, porque são pessoas com os mesmos interesses, a gente organiza passeios, organiza saídas, né? Então, para mim, está muito prazeroso tudo isso, sabe? Mas as antigas, não, elas não embarcaram na minha, não. Até gostaria, até chamo e tudo, mas não vieram. Infelizmente, não. Mas eu estou sempre chamando, entendeu? Tem algumas amigas muitas com depressão, mas que não animam de ir, sabe? Prefere ficar. Prefere não, né? A condição que ficaram, né? E não. Embora eu chame bastante, mas elas não vão, não. Mas eu construí ótimas amizades nesse novo meio que eu entrei. Inclusive na UNAP, tem pessoas lá que hoje eu considero pessoas bastante próximas, né? Lá na UNAP, fora os outros meios que eu frequento. Agora, falando sobre condição financeira, fica meio difícil. Por exemplo, eu pago aula de dança, eu pago hidroginástica, eu pago as trilhas, então também tem que ter um recurso financeiro para ter acesso a tudo isso. Infelizmente, gratuitamente é muito pouca coisa. Eu acho que o governo precisa desenvolver políticas, né, de inserção dos idosos, porque é muito pouco conseguir essas coisas sem você ter uma condição financeira de poder pagar, infelizmente. Eu só queria falar sobre isso rapidamente, né, o que a Kátia trouxe sobre essa questão de financeira, que de fato, né, gente, assim, se a gente for olhar até em termos de expectativa de vida, de um bairro para o outro, o Instituto Santos Jones Neves, que faz pesquisas aqui no estado do Espírito Santo, ele lançou um panorama do envelhecimento do estado do Espírito Santo, e ele traz isso dos bairros, e é muito interessante, como o fato de você morar em certo bairro te traz uma qualidade de vida e até uma expectativa de vida maior que outros. Por exemplo, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas Vitória tem uma expectativa muito maior de vida do que Serra. E aí, quando eu vi aquele dado, eu fiquei pensando assim, gente, mas Serra está aqui do lado. Né? Então, só o fato de você nascer em outro lugar, que é tipo assim, do lado, você tem uma expectativa menor. Olha que doido, né? Então, assim, isso tem muito a ver com política pública, né? E com condição de vida, certamente. E eu acho que a gente já avançou, tá? Assim, a gente vê centros de convivência sendo abertos, essas academias populares, mas, ao mesmo tempo, são academias populares que não têm um tipo de orientação, né? Que, sei lá, é meio solto ali e meio sem instrução.
A gente vê algumas atividades da prefeitura, às vezes na praia, né? Mas quem acessa a praia? Né? São ali os bairros mais nobres. Então, certamente a gente precisa avançar para que pessoas mais carentes consigam também acessar equipamentos e serviços que promovam uma melhor qualidade de vida, um envelhecimento de forma mais saudável. Eu ia comentar ali, ai meu Deus, ia comentar quando a Kátia estava falando mesmo, é que eu vejo que o SUS ele poderia ser uma grande potência nesse aspecto, né, de saúde pública e tudo mais, para promover mais atividades públicas, mais acesso às coisas. Eu até vejo aqui no município onde eu moro, que nas UBS tem dias que tem alongamento e tudo mais, mas assim, é muito pouco ainda, né? Muito restrito ainda. Por exemplo, centro de convivência da pessoa idosa, aí, tipo, 3 dias na semana ou 2 dias na semana, nessa UBS tem alongamento. Tem isso, mas isso ainda poderia ser, tipo, todos os dias da semana, em 2, 3 horários diferentes. E além de só alongamento, podia inserir outras coisas, né? Poderia ter aula de dança, poderia ter aula de yoga, poderia ter aula, sabe, de outras coisas. Eu vejo que o SUS poderia ser uma grande potência aqui no nosso estado e no Brasil também, né? Mas nos outros estados do Brasil eu não posso falar muito porque eu não vivo lá. Mas aqui no nosso estado ele poderia ser uma grande potência para promover esse tipo de coisa e ainda nós estamos caminhando, estamos muito melhor que antes, mas eu acho que ainda está muito devagar esse processo, né? Com certeza. Concordo com você, acho que a gente precisa avançar ainda muito e de forma urgente, porque vou falar pela UNAP, assim, a UNAP já cresceu muito nos últimos tempos em termos de quantidade de pessoas que procuram, mas infelizmente ainda fica muito restrita a um público que consegue acessar a universidade e não acessa, às vezes, algumas comunidades mais carentes, né? E agora só quando a gente consegue recurso agora da FAPES, que está tendo aqueles editais de extensão, que a gente está fazendo que a gente chama de UNAP itinerante. E aí agora a gente está fazendo em João Neiva. Em João Neiva não tinha atividade nenhuma para idoso. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, como assim? Não existe nada no município, né, de atividade. E aí a gente levou, né, várias atividades de inclusão digital, né, uma de cognição, e é muito interessante ver como que os relatos que eles trouxeram, né, de como que aquilo transformou de alguma forma o cotidiano e a vida deles, com uma vez por semana eles estarem ali fazendo aquele tipo de atividade. Então, a gente precisa mesmo de investimento tanto no SUS, quanto no SUAS, né, que é na assistência, quanto na educação, porque eu acho que a universidade é uma potência para poder promover, né, também atividades para a população. E, enfim, acho que a gente, de fato, precisa avançar mesmo. A universidade, porque antes de eu estar na universidade, eu não sabia que a universidade tinha tanta coisa, né? Eu fico muito feliz de saber que, por exemplo, a gente do PET tem várias extensões, temos uma parceria com a UNAP exclusiva e tudo mais. Então, assim, é muito legal ver o quantitativo de coisas que nós conseguimos fazer, mas ainda, infelizmente, é aquilo tudo, né, que está tudo ainda precisando avançar e avançar de maneira rápida, isso é fato. Mas, vamos falar um pouquinho mais do documentário em si. Gostaria de saber, assim, o que vocês viram que vocês, por ele ser um pouquinho antigo, que talvez ali você acha que já estamos num outro pensamento, ou já evoluímos,
Ou acha que ainda não evoluímos em nenhum pensamento ali dito, assim? Coisas assim, do documentário, o que vocês acharam específico de alguma cena? Vocês querem comentar? Então, posso começar, Kátia? O Kalash eu, assim, sou suspeita, eu gosto muito do Kalash e da Jacomim, que foram os especialistas entrevistados, e eles estudam a temática do envelhecimento já há algum tempo, né? Então, assim, não acho de forma alguma que eles trouxeram questões de forma desatualizadas. Acho que a gente está avançando, que a gente avançou nesses últimos anos, mas muito pouco. O exemplo que eu vou dar para vocês é a questão do etarismo, por exemplo. A questão do etarismo, né, que é o conjunto de preconceitos, discriminação, estereótipos contra pessoas por idade, né, a gente não, se a gente for adentrar, né, aqui a gente ficaria muito tempo, mas acho que é importante falar sobre o etarismo. Ele antes não era nem falado. E aí acho que foi ano passado que teve a estudante de Bauru que estava fazendo o curso de biomedicina, e aí os alunos fizeram chacota dela, porque falaram que ela não tinha mais idade para estudar, e aí depois disso eu vi que teve um marco das pessoas começarem a falar mais sobre a questão do preconceito etário, né, principalmente contra o preconceito das pessoas mais velhas. Então, hoje, eu vejo que as pessoas estão falando um pouco mais sobre isso, mas ainda não é algo tão relevante como deveria ser, né? As piadas, por exemplo, elas são ainda muito comuns, né? Piada contra idoso, né? Algumas falas pejorativas que a gente tem, que a gente reproduz, e o próprio tratamento, né, infantilizado em relação aos idosos, a gente vê muito ainda, os idosos relatam várias discriminações que eles sofrem dentro de banco, dentro de ônibus, então, a gente está avançando, mas ainda pouco. E em relação a essa imagem do envelhecimento que o documentário traz, eu também acho que a gente não mudou muito, assim, enquanto sociedade. Mas eu acho importantíssimo esse documentário trazer esses personagens, esses exemplos, exatamente para desmistificar, como eu disse, esses estereótipos que a gente tem sobre a velhice, né? Eu gosto muito de trazer a placa que a gente tem de idoso, que normalmente tem nos espaços. Qual que é a placa que a gente tem? É aquela, qual que é a representação do idoso? É o idoso encurvado com uma bengala, né? Isso representa a velhice hoje? É essa imagem que representa a velhice? Então, a gente luta, por exemplo, a gente já teve aprovação, né, para a gente trocar essas placas, não sei se vocês já viram, que é um bonequinho em pé com 60 mais, ao invés do idoso encurvado. Então, eu acho importante, né, parece pouco, mas ele é simbólico. O ser humano, a gente acaba absorvendo, né, no nosso subconsciente, as imagens que a gente vê. Então, é importante a gente mudar essa cultura desses estereótipos. E esse documentário, para mim, ele é importantíssimo por isso, porque ele traz exemplos de outras velhices. É lógico, gente, que eu acho que é importante dizer que a gente não tem que romantizar a velhice, não, né? Ali a gente trouxe alguns casos maravilhosos, mas a gente também tem o que a gente chama da velhice trágica, né? Da velhice dependente, mas eu acho que é isso que a gente precisa ter em vista. Não é a melhor idade, mas também não é a pior idade, são velhices. Cada um vai vivenciar a velhice
a partir, acho que o Kalash fala aí disso, né, da sua história de vida, das condições de trabalho que você teve e das condições que você, e das escolhas que você teve durante a vida, né, se você se cuidou, e acho que ele fala um pouco disso, né, tipo assim, se você começa a fazer uma atividade física, alguma coisa aos 60 anos, você pode prolongar a sua vida muito mais. Nunca é tarde para a gente começar a se cuidar, a escolher a se cuidar. O problema é que muita gente não tem nem o poder de escolha, né? Porque não tem essa condição. Então, acho que isso que é importante a gente refletir também. Mudo. Ficou mudo, Kátia. Peraí. Volta para o vermelhinho agora. Foi? Foi. Eu também achei o documentário atual muito importante e não reflete a maioria da população idosa, né? São casos que a gente vê que são assim, a gente vê que é pequena quantidade, mas que vem crescendo de lá para cá, porque também a divulgação da mídia está sempre falando isso, né? Hoje, nós idosos, a gente não se veste mais como os idosos de 30 anos atrás, a gente já usa o cabelo mais comprido, antigamente tinha que ser tudo curtinho, né? Eu lembro que falava isso, a cada 10 anos tem que diminuir o tamanho do cabelo. Não, a gente também usa cabelo comprido, a gente, muitas estão até assumindo os brancos de uma maneira muito boa, sem a imposição, sem aquele padrão, né, de que a gente antes tinha que pintar cabelo. Então, eu estou achando que está democratizando muito, mas precisa avançar muito mais, Linda. A questão do etarismo, principalmente, como a Monique chamou aí, ainda é uma questão muito a ser debatida, porque idoso todo mundo vai ficar, não tem outra maneira, então morre antes, né? Então, a gente também precisa ser preparado para chegar lá, não só de maneira mental, como também física, que as limitações vêm, a gente tem, lógico que eu não sou a mesma jovem de 30 anos atrás, mas se eu passar a me cuidar, eu vou chegar aos 60, 70, numa condição melhor do que se eu não me cuidasse, né? Então, acho que é muito importante também essa questão da prevenção para poder ter uma qualidade de vida melhor na velhice. E eu acho que até que os meios de comunicação divulgam bem, mas ainda falta um certo poder aquisitivo da população também para se cuidar, né? Infelizmente, a melhor alimentação não é a alimentação mais barata, né? E a alimentação boa mesmo, ela é mais cara, depende de uma condição financeira. E eu acho que tudo isso tem que ser visto até pelo poder público, né, de oferecer melhor condição a essa população para chegar numa velhice mais tranquila, melhor, com mais energia, com mais saúde mesmo. Legal. Achei legal, Kátia, você ter trazido essa... Foi trazendo também durante a própria conversa, essa como pode dizer? Multifatorial, né? Como conversam, a gente pode... Com certeza a gente vai falar sobre velhice daqui para frente, espero que cada vez mais, e não só falamos, mas como agirmos, né? Que aconteçam coisas que promovam o debate para a materialidade, né? Digamos assim. E porque a gente está numa pirâmide hereditária invertida, é que tem mais pessoas, né, ficando velhas, menos pessoas nascendo, então a população velha vai aumentar em proporção, né? Então vai ser um debate que bom que vem, espero que nós façamos o melhor dele, e a gente é importante ter essa disputa no imagético, que eu acho que o documentário faz bem, essa questão mesmo do destravar da possibilidade, né, de abrir os horizontes e se ver capaz. Mas aí tem essa disputa também na materialidade, né, de dispor dessa escolha mesmo, como vocês mesmo pontuaram, de ser uma coisa na lista de opções, né?
E tanto na materialidade de ter espaços físicos, oportunidade de intervenções que a pessoa possa conviver e participar, quanto no que diz respeito a essas coisas mais indiretas, entre aspas, mas que impactam totalmente, como a questão da alimentação, do direito à aposentadoria, de ter uma vida com mais solidez, assim, né? Essas questões materiais e tal. E aí acho que as políticas públicas devem entrar de maneira mais efetiva, né, digamos assim. Mas cabe a nós também, nós, no caso, digo, que estamos nos formando também, de como atuar nessa área, de encontrar espaços para atuar dessa maneira. Mas é legal ter esse direcionamento. Eu acho importante, Victor, o que você traz disso de vocês que estão se formando, porque eu também acho que a universidade tem muito o que avançar em relação aos conteúdos nos cursos em relação à temática do envelhecimento, né? Eu não sei a educação física hoje, mas o que eu tenho de amigos que se formaram em educação física, né, no passado, na própria universidade, eles falaram para mim, Monique, a gente não tinha disciplinas que tratavam sobre essa temática. E aí eu fico pensando, poxa, como você mesmo disse, a gente tem agora, a gente vai ter mais idosos do que criança, né? Em 2030, é amanhã. E a gente vai ter uma população mais velha. Então, os profissionais, eles precisam estar preparados para trabalhar com essas pessoas. E eu realmente não visualizo muito isso, assim, de maneira geral na universidade, né, nos cursos, esse incentivo em relação à temática. Alguns estudantes até me dizem, né, que fazem extensão na UNAP, Monique, eu estou tendo contato com a temática do envelhecimento porque eu estou participando da UNAP, que às vezes no próprio curso de graduação a gente não tem. Então, de alguma forma, eu acho que a universidade, a própria universidade está um pouco, não só a universidade, né, sim, as faculdades de maneira geral, estão um pouco atrasadas em relação a isso. E outra coisa, que é uma crítica que eu faço, são os próprios professores, que eles não querem estudar a temática do envelhecimento, né? Vou falar do meu próprio departamento, assim, às vezes tem lá vários professores que estão estudando uma mesma área, mas ninguém quer estudar a temática do envelhecimento. Então, a gente precisa também que os próprios professores se interessem sobre a temática, né? E talvez, quem sabe, talvez então começar a fazer concurso para professores que queiram estudar e se aprofundar na área, porque a gente precisa, porque o mercado precisa também se adaptar a essa nova realidade. O mercado, os profissionais e as pessoas, porque é gritante a carência que a gente tem de profissionais para lidar né, com esse público. E não só isso, para mim, o que é também muito ruim é a falta de preparo mesmo. Eu vejo que as pessoas, elas não sabem mesmo trabalhar com idoso, coisas básicas, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, melhorar isso no campo das universidades e das faculdades. Cara, muito legal. E eu queria mandar um abraço para o professor Paulo Roberto, que eu acho que ele ia agregar muito aí nessa discussão nossa. Ele comentou comigo ontem um pouquinho por telefone, inclusive na inclusão desse debate sobre o envelhecimento na educação, desde a educação básica. E aí ele fala dessa multidisciplinariedade, até para, por exemplo, um professor que vai ensinar matemática, utilizar a idade, por exemplo, como ferramenta, né, como objeto, como contexto de ensino, e para outras disciplinas também, tipo na física e tal, aí ele até explica melhor, mas é legal que você, até numa pegada meio Paulo Freireana, talvez, de trazer para o contexto da criança, inclusive o português, tipo assim, de textos, poemas, ele me apresentou uma música lá que chama, se eu não me engano, Meu Velho, eu acho, uma música bem bonita, e de trazer essa temática já desde a infância, para a pessoa já ir com alguma consciência daquele processo que todo mundo vai, inevitavelmente, passar por ele, sacou?
Então, aí reflete com certeza no que a gente vive na educação superior e tal, essa, de certa forma, negligenciar, de negligenciar esse assunto, né? Sim. É legal você trazer isso, Vitor, porque eu falo com muito orgulho, né, que a UNAP, em parceria com o Conselho Estadual e com a SEDU, que é a Secretaria de Educação, a gente lançou agora há pouco, tem pouco tempo, exatamente isso que você falou. É um caderno metodológico com várias atividades e exercícios feito por vários professores de várias temáticas, português, matemática, ciências, exatamente para atrapalhar a questão do envelhecimento nas escolas no Espírito Santo. E foi uma iniciativa pioneira no Brasil, né? E já foi lançado, depois eu posso mandar para vocês podem até colocar o link, né, na descrição. E agora a gente está nessa fase de divulgar esse caderno, né, para todas as escolas e também fazer capacitação com os professores para trabalhar a temática. Porque no Estatuto da Pessoa Idosa tem isso que você falou, Vitor, que as escolas, elas têm que trabalhar a temática do envelhecimento, mas a gente percebe que isso não estava acontecendo. Então, por causa disso, a gente fez esse caderno que demorou quase 3 anos para ser concluído, mas a gente conseguiu. Mas eu acho que vai render bons frutos, trazendo exatamente essa ideia que o seu professor trouxe. Achei bem legal. Pô, bacana demais. Não ia ser muito maneiro o debate que se ele tivesse. É isso, pessoal. A gente está a 1 horinha aqui de debate, de conversa, né? Acho que a gente pode ir para as considerações finais. Queria perguntar, aproveitar também a presença das convidadas sobre a questão, talvez, de dicas, assim, até por essa defasagem um pouco que a gente tem de trabalhar com idoso, e dicas gerais, assim, para talvez alguém que esteja estudando educação física, né, estiver assistindo e tal, tiver interesse com trabalhar com essa população, se teria algumas dicas, assim, gerais e tal, como se procurar algum espaço de trabalho, algum lugar para estagiar, ou dicas mesmo práticas de como trabalhar com idoso. Uhum. Bom, acho que primeiro dizer que a própria UNAP está aberta, acho que é muito difícil dizer no campo das diversas profissões que a gente tem. Eu estou muito mais ligada à área social, então confesso que nessa área mais, né, de saúde eu não tenho muito domínio em relação a isso, mas certamente a gente pode, né, trocar muitas ideias na própria UNAP. A gente vai, inclusive, em 2025, abrir um grupo de estudos, e acho que seria incrível, né, a participação de outras áreas, porque eu acho que é isso, a gente precisa trocar cada vez mais ideias, né, ter essa interdisciplinaridade. Mas, enfim, eu acho que estudar sobre o etarismo é importante, existe um documento, né, que eu também posso passar para vocês, que é da Organização Mundial, que fala sobre o etarismo, e de alguma forma fala sobre essa questão do tratamento em relação à população idosa, porque eu vejo muito isso, né, de que muitos profissionais, eles não estão preparados mesmo nesse tratamento, assim, quando eu digo tratamento, é nessa relação interpessoal mesmo, assim. Acho que a questão da infantilização, ela está muito presente e também num lugar muito de fazer pelo outro. E já, às vezes, as pessoas, né, os próprios profissionais, eles já assumem que o idoso, ele não tem a capacidade de fazer aquilo por causa da idade dele. Vou dar um exemplo. Médico. Você quer ver um ser que é etarista, é o tal do médico. Eu já passei isso com a minha avó, de ir acompanhando ela num médico e o médico não olhar para ela. Ele perguntava tudo para mim. Então, era como se ela tem 80 e poucos anos, mas assim, ela é totalmente consciente. E quem mais sabe da vida dela é ela, não sou eu.
eu estava ali só para acompanhar, porque eu estava, né, sou da família, enfim. E aí, depois que eu compartilhei isso em uma das aulas da UNAP, gente, foi geral, assim, muitos idosos falaram a mesma coisa, de que quando eles vão acompanhados de uma pessoa mais nova, os profissionais, eles não olham para eles sempre querem se remeter ao mais novo. Eles são ignorados, né? Então, assim, e acho que é isso, a gente falta estudar o básico, né, sobre essas questões do envelhecimento. Então, acho que falar sobre etarismo, estudar sobre etarismo também é muito importante para quem vai trabalhar com a população idosa. Maravilha. Querem dizer alguma palavrinha final? Kátia, quer mandar um beijo para alguém? Tô brincando. Finalzinho de ano, né? Essa questão do etarismo que a Monique falou, realmente acontece muito mesmo no meio médico. É uma coisa que eu faço questão, eu ainda tenho minha mãe viva, eu levo e eu deixo ela responder. Às vezes eu complemento, porque ela esqueceu de falar alguma coisa, eu só complemento. Então eu respeito muito essa parte aí. E eu acho que, se tratando de dicas, eu acho que uma coisa muito importante é a questão da alimentação do idoso, a alimentação que ele precisa ter para conservar a saúde. Eu tenho visto hoje muitos idosos se alimentando mal, sabe? Se alimentando com caloria vazia. Então, falta muita informação nisso daí para eles, sabe? Que eu acho que é muito importante a questão da alimentação. Você tem uma alimentação boa, o corpo melhora, a mente também. Então, é uma dica muito importante que eu acho que deve ser dado, mais enfatizado para o idoso, sabe? E também essa questão de conscientizar o idoso da importância dele, que ele ainda é importante no mundo, que ele tem voz, que ele tem presença, que ele precisa lutar por isso. Perfeito, Kátia. Eu já vou dizer, né, as palavras finais. Eu acho que agradecer o convite de estar aqui. Acho que é muito importante também essas discussões, trazer essas discussões para as pessoas, porque, não, como eu disse, não é algo que é muito falado. Então, acho que esses espaços são importantes também para a gente combater o etarismo, para a gente discutir mais sobre a temática do envelhecimento, de como tratar, né, as próprias pessoas idosas, de desmistificar um pouco desses estereótipos que às vezes a gente reproduz. Então, acho que é um importante instrumento também. Então, acho que a gente precisa cada vez mais trazer, né, essas discussões para vários espaços. Então, só agradeço, né, a oportunidade de poder falar sobre esse tema com vocês. E é isso. Eu também agradeço o convite, tá? De poder participar, de poder colocar o que eu penso, o que eu vivencio, né? Eu acho que de nós eu sou a única idosa mesmo, né? Então eu agradeço muito, tá? De poder me colocar e que seja o que eu estou falando, que seja aproveitado de alguma maneira para vocês, para quem estiver assistindo depois, né? Não sei, talvez até algum exemplo a ser dado. É isso. Obrigada, viu? Obrigadão, Kátia. Obrigadão, Monique, pela presença, né? Aí nesse momento específico do ano também, pela disposição, a gente tirou um papo bem legal. Agradecer mesmo. Desejar boas festas para vocês, boa virada de ano, que vocês aproveitem com a família, com os amigos. E para a Vitória também, minha colega, um abração, Vitória. Quiser mandar um beijo para o pessoal. Para quem estiver vendo também, antes ou depois, que seja uma virada maravilhosa, ou um ano maravilhoso, se já estiver vendo em 2025, que esteja sendo muito bom. E é isso. Gente, muito obrigada. Foi incrível, assim,
eu mesma, tipo, vim com um pensamento e aqui a gente conseguiu sair um pouco, né? A gente falou um pouquinho sobre como o social é importante, como a saúde mental também. Então, assim, muito obrigada, foi incrível. Tenho certeza que vai, assim, quem for ver, vai ser de muito benefício esse papo que a gente teve. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Por estarem com a gente. É isso. Um beijo, até a próxima. Tchauzinho, gente. Até mais.